Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje vou falar de algumas operações com números inteiros. Vamos lá? Então, gente, a gente vai começar com essa atividade aqui, ó. 4 questões e vamos respondê-las, tá? Vamos fazer aí junto. Primeiro, qual é a diferença entre a maior medida de temperatura 30 graus Celsius e a menor medida de temperatura menos 7 graus Celsius registradas oficialmente em Campos do Jordão? Então ele quer a diferença, gente, ó, a diferença é uma conta de menos. Então entre a maior e a menor. Então vamos lá, vamos fazer? Então, ó, número 1 a gente vai fazer assim, ó. Então, a maior é 30 menos a menor, que é menos 7, tá? Então, olha só. Quando eu faço isso aqui, 30 menos 7. Esse menos na frente desse outro menos, a gente vai aplicar aqui a regra de sinais, tá? Então, vou falar aqui para vocês da regra de sinais, tá? Antes da gente fazer essas contas. Como que funcionam essas regras de sinais? Elas servem para as operações, tá? Então, olha lá, operações de multiplicação e divisão. Tá bom? Então, como que funciona? Então, olha lá. Um número positivo vezes ou dividido, tá? Por um número positivo, a resposta vai ser um número positivo. Um número negativo multiplicado ou dividido por um número negativo, a resposta também vai ser um número positivo. Então, aqui nesses dois primeiros, sinais iguais dão mais. A gente pode responder isso, ó, sinais iguais. Resposta é um número positivo. Agora, vamos falar de sinais diferentes. Então, um número positivo multiplicado ou dividido por um número negativo, a resposta vai ser menos. E um número negativo multiplicado ou dividido por um número positivo, a resposta vai ser menos também. Tá? Resumindo, sinais iguais multiplicando ou dividindo números de sinais iguais, a resposta é mais. Multiplicando ou dividindo números de sinais diferentes, a resposta é menos. Tá? Então, voltando aqui nessa operação, ó, 30 menos 7. Aí você fala, ai professor, nada a ver, por que eu vou aplicar a regra de sinal aí se aqui é uma conta de menos? Gente, presta atenção. Quando eu tenho uma conta de menos, tá? Aí eu tenho lá 30 menos 7. Quando eu coloco um menos na frente de outro menos, é como se virasse uma multiplicação. É como se esse menos aqui fosse menos 1. Menos 1 vezes menos 7. Então eu estou multiplicando os sinais, tá? É isso que acontece. Então, olha só. Então, aqui vai ficar 30, menos e menos vai virar mais, porque são sinais iguais. Então, 30 mais 7, que é igual a 37. Então, a resposta aí da letra A é essa. A diferença é de 37 graus, tá? Então, vamos responder isso, ó. A diferença de temperatura é de 37 graus Celsius. Tá bom? Essa é a diferença. Gente, olha só. Agora, vamos para a atividade 2, tá? Um termômetro registra 17 graus. Quanto a medida de temperatura deve variar para chegar a menos 3 graus? Ou seja, você concorda se está 17 graus, a temperatura para chegar a menos 3 graus Celsius tem que abaixar, tem que diminuir? Ele quer saber quanto, tá?
Para a gente fazer essa conta, a gente vai pensar assim, ó. A gente vai fazer... Vamos lá, a gente vai fazer a temperatura menor. Então, vamos pegar aqui, ó, 2. A menor, então ela tem, que é menos 3, tá? E a gente vai fazer o quê? Tirar 17. Então, ele quer saber quanto a temperatura tem que variar para chegar a menos 3. Tá vendo aqui, ó? Ó, olha lá. Aqui, ó. Vou grifar. Quanto a medida da temperatura deve variar para chegar a menos 3. Então, para chegar a menos 3, a gente tem que fazer menos 3 menos 17. Então, olha lá. Então, vai ficar menos 3 com menos 17. Quando eu faço uma conta de menos... Eu tenho um número negativo aqui, ó. Menos 3. E aí, eu vou tirar mais alguma coisa. Então, você vai pensar assim, ó. Eu devo R$3. Você pensa assim, não importa que é sobre temperatura. Você pensa assim, eu devo R$3 na cantina da escola. Se eu gastar mais R$17, você concorda que você vai ficar devendo mais ainda? Então a resposta aqui, quando eu tenho dois números negativos, é como se eu somasse eles. Então eu vou somar, então vai ficar menos 3 com menos 17, vai ficar menos 20. Então aí a resposta é a variação da temperatura deve ser de menos 20 graus. Então, você concorda que se a temperatura está 17 graus positivo, para chegar no aqui, ó, no menos 3, ela tem que descer, tem que abaixar, tem que esfriar. Então, a variação deve ser de menos 20 graus. Então, resposta, a variação deve ser de menos 20 graus Celsius, tá? Essa é a resposta. Atividade 3 agora. Um termômetro registra menos 5 graus. Quanto a medida de temperatura deve variar para atingir 12 graus Celsius? Então, olha só. O termômetro está aqui. Ele está marcando aqui menos 5 graus. E ele tem que chegar, ele quer chegar, o exercício quer que a gente chegue a 12 graus Celsius, ou seja, ele quer que a temperatura suba 12 graus Celsius. Você concorda que para a temperatura subir de menos 5 para 12, a gente vai ter que fazer o que aqui, ó? Dos 5, menos 5 para o 0 graus, se tiver 0 graus aqui, vai subir 5 aqui, você concorda? E do 0 ao 12, vai subir mais 12. Então, pelo esse desenho, a gente descobriu que a temperatura deve variar 17 graus. E como a gente faz essa conta para chegar nesse número de 17 graus? Ó, então olha só. A gente vai fazer 12 menos 5, tá? Então, é a temperatura ali que eu quero chegar menos a temperatura que eu estou. Tá? Então, olha lá. Então, vai ficar 12 mais 5, que é igual a 17 graus. Então, a resposta, a temperatura deve variar 17 graus Celsius. Tá? Então, olha só, gente. Agora... é isso aí, tá? Aqui, olha só. Você sabe, a questão 4 agora. Você sabe qual a diferença entre neve e geada? Pesquise. Então, olha só, gente. Pesquisando aqui, ó. Neve é a precipitação atmosférica em forma de gelo, geralmente em formato hexagonal ramificado translúcido, originada a partir do congelamento direto do vapor de água suspenso na atmosfera. Então, ou seja, o vapor de água, que são as nuvens, se transforma diretamente em gelo, tá? Passa do estado de vapor para o estado sólido. Pode cair em forma de pelotas de neve mais pesadas ou em forma de grãos ou flocos de neve mais leves. Agora, a geada é o processo de sublimação do vapor da água em áreas próximas à superfície imediata de contato, com a formação e acúmulo de gelo sobre a superfície, plantas e objetos expostos. Então, olha o que acontece.
o vapor de água é como se fosse uma nuvem muito baixa, né? Como está muito frio, aquele vapor de água já se transforma diretamente em gelo, congelando ali a superfície, as plantas, os objetos. Fica aquela camada de gelo em cima dos carros, né? Então a geada branca mais comum congela somente a área superficial, enquanto a geada negra, que se manifesta em temperaturas menores que 10 graus Celsius, é mais forte e pode resultar na morte de plantas, tá? Então, portanto, a diferença entre neve e geada basicamente é o fato da primeira formar-se na sublimação do vapor e altitudes mais elevadas, ao passo que a geada manifesta-se próximo ao chão. Essa é a diferença, gente. A neve se forma lá no alto e aí cai, né? Agora a geada não, a geada se forma próximo à superfície, bem baixa. Legal, né, gente? Vamos voltar lá, ó. Vamos para a próxima atividade. 66. Desafio. Lembre-se do cálculo do valor de potências no conjunto dos números naturais, base expoentes naturais. Então ele quer falar aqui, ó. Por exemplo, 2 elevado a 3. Como que calcula? É 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, tá? Porque, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, tá? Que é 8. Então, olha só. Calcule no caderno o valor de cada potência dada com base inteira e expoente natural. Gente, olha só. Agora eu vou explicar para vocês uma regrinha, tá? Ó, uma regra prática. Quando temos um número inteiro, tá? Então, número inteiro elevado a expoente. Gente, lembrando que o expoente é o número pequeno, tá? Enquanto a base é o número grande. É isso. Então, deixa eu apagar aqui, porque senão a gente não consegue responder depois. Então, ó, número inteiro elevado a expoente par, tá? A resposta é um número, vou abreviar número, positivo, tá? Agora, se eu tiver número inteiro elevado a expoente ímpar. Agora, mas eu tenho atenção aqui, ó. Número inteiro elevado, número inteiro. Vou ter que pôr um detalhe aqui, senão não vai ser verdadeira essa minha afirmação. Um número inteiro negativo, tá? Elevado a expoente ímpar. A resposta será um número negativo. Tá? Então aqui no de cima eu até vou arrumar isso, tá? Com o número inteiro. Mas tanto o número inteiro positivo quanto o negativo elevado a um expoente par vai ser um número positivo, tá? Então vou pôr aqui o número inteiro negativo elevado, tá? Vamos focar nos negativos, tá? Então olha só, ó, menos 7 é um número inteiro negativo, não é? Vamos na letra A, hein? O 2 não é par, gente? É. Então o número negativo elevado a expoente par vai virar positivo, então a gente coloca o sinal aqui de mais. Agora, como que faz? Esquece o sinal e faz 7 elevado a 2. Quanto que é 7 elevado a 2? É 7 vezes 7. Tá? Então, ó, 7 elevado a 2 é como se fosse menos 7 vezes menos 7. Então, vai dar mais 49. Tá? Vamos para o próximo, ó. Mais 9 elevado a 2. Número positivo elevado a qualquer expoente inteiro, expoente, né? Vai continuar sendo positivo.
Então, olha lá, mais 9 elevado a 2. É como se fosse 9 vezes 9, que vai ser 81 positivo, tá? 2 elevado a 5, mais 2 elevado a 5, vai ser como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5. Que vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, deixa eu pegar uma caneta mais fina, 16, vezes 2, 32, tá? 10 elevado a 4. Então, todo número positivo pode ser elevado a expoente par ou ímpar, a resposta vai ser positiva. Então, ó, 10 é um número positivo aqui, mais 10, tá? 4 é par, não é? A resposta vai ser positiva, não importa. Essa regra de ser par ou ímpar só vale para quando a base, que é um número grande, ó, for um número negativo. Então, ó, 10 elevado a 4 vai ser o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 4 vezes. Só que quando é a base 10, a gente tem um truque também, ó. Base 10, deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Base 10. Como que funciona? Ó, 10 elevado a 1 é 1 e 1 zero. 10 elevado a 2 é o 1 e 2 zeros. 10 elevado a 3 é o 1 e 3 zeros. 10 elevado a 4 é o 1 e 4 zeros. E assim por diante. Então aqui a resposta vai ser 1 e 4 zeros. Tá? Letra E. Menos 3 elevado a 4. Aqui eu tenho um número negativo na base. Elevado a 4, que é um número par. Então a resposta vai ser um número positivo. Então vai ser assim, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então a resposta vai ser mais, tá? Esquece o sinal e faz. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Então aqui vai dar mais 81, tá? F. Menos 2 elevado a 5. Menos 2 é um número negativo. 5 é um número ímpar. Então, olha lá. A gente vai fazer lá, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes... Opa, menos 2. Então, vai dar um número negativo, que vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, aqui na F, a resposta é menos 32. Agora, a letra G. Ó, mais 1 elevado a 3. Gente, 1 é um número positivo. Então, é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, tá? Mais 1 elevado a 2. Mesma coisa, o número positivo vai continuar positivo. 1 vezes 1 é 1. Agora, menos 1 elevado a 5. Um número negativo elevado ao expoente ímpar, porque 5 é ímpar. Então, a resposta vai ser menos 1, tá? Por quê? Porque, ó, vai ficar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, a resposta vai ser menos 1, tá? É a mesma coisa aqui no menos 1 elevado a 4. Só que aqui o 4 é par. Então, a resposta vai ser mais 1, tá? Gente, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 milhão de vezes vai ser 1. Aí isso vai depender. Se for menos 1, se tiver elevado a expoente par, vai ser mais 1. Se for expoente ímpar igual aqui, ó, vai ser menos 1 a resposta. Tá? É isso aí. Atividade 69 e a nossa última atividade aí do vídeo. Copie as afirmações abaixo no caderno e indique se cada uma delas é verdadeira com V ou F ou falsa, né? F. No caso de ser verdadeira, dê 3 exemplos que confirmam a afirmação feita. No caso de ser falsa, dê um contra-exemplo, ou seja, um exemplo que contesta a afirmação feita. Então, a letra A. Representando os números inteiros em uma reta numerada, todos os pontos dessa reta corresponderão a números inteiros? Gente, a resposta é falsa. Tá? Por quê? Pois, se a gente pensar entre os números 1 e 2, tá? Então, se eu tiver uma reta lá, ó. E aqui tem o 0, aqui tem o 1, aqui tem o 2. Entre esses dois números aqui, não são números inteiros, tá? Os números não são inteiros. Então, a gente coloca entre os números 1 e 2, existem números que não são inteiros. Existem números... Deixa eu tirar isso aqui, peraí. Deixa eu arrumar mais espaço. Não são inteiros. Um exemplo é o número 1,5. Não é um número inteiro,
E ele está entre 1 e 2, concorda? Então ele está na reta numérica, tá? Letra B. Vamos lá, letra B. Todo número natural é um número inteiro? Verdade, gente. Exemplos. Ó, um número natural que é inteiro. O número 2 é um número natural e é inteiro. O número 5 é natural e inteiro. Ele pediu 3 exemplos, né? Quando for verdadeiro. E o número 10 é um número natural e também é um número inteiro, tá? Letra C agora. Todo número inteiro é um número natural? Falsa, tá? Por quê, gente? Olha lá. Eu vou dar um exemplo. Falsa porque menos 5 é um número inteiro, mas não é um número natural, tá? Não é número natural. Pronto, tá aí. Nossa contraprova. Letra D. A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro positivo. É uma afirmação. A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro positivo. Falsa, tá, gente? Olha lá, vou dar um exemplo. Falsa porque menos 8 menos 3, aliás, menos 3, que é a diferença entre dois números negativos, ó. Menos 8 menos 3. Vai dar menos 8 mais 3. Porque menos e menos aqui, né? Vai virar mais. Menos 8 mais 3 é menos 5, ó. Devo 8 na padaria do Sr. João. Pago 3 reais. Fala, Sr. João, tem 3 reais hoje para te pagar. Quanto fiquei devendo? Ele vai falar, você ficou me devendo 5 reais ainda. Tá? Então, essa afirmação é falsa. Porque ela fala que é sempre um número inteiro positivo. E não é. Aqui deu um número inteiro negativo. Tá? E a nossa última ali, letra E. O produto de dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro positivo. Gente, o produto é a multiplicação de dois números. É de números, é a multiplicação. Então, de dois números inteiros negativos, é sempre um número inteiro positivo? Gente, essa é verdade, né? Regra de sinal. Menos vezes menos é mais. Verdade, ó. Menos 10 vezes menos 2, menos vezes menos é mais. Vai dar mais 20 aqui. Tá? Essa é verdadeira. Então, a multiplicação de dois números negativos é sempre um número inteiro positivo. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, que ajude vocês. Não esquece, deixa o like, se inscreva no canal do Professor Cássio e ativa o sininho para as novas notificações, pessoal. É isso aí, galera. Fiquem com Deus e abraço aí. Até mais.